Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vamos aqui para um vídeo com um assunto bem importante. Vocês todos já devem ter ouvido, né, com certeza, o slogan, né, aquela frase que diz Igreja Reformada sempre reformando. Né? Então é um slogan muito comum, inclusive mal usado e até, mal utilizado eu digo, e até usado atualmente por algumas pessoas contra as igrejas reformadas, tá? Contra a confessionalidade. Há muitas pessoas tomando esse termo emprestado para dizerem que nós estamos travados, completamente amarrados em confissões de fé, e isso é contrário à Igreja Reformada sempre se reformando. E alguns perguntam, onde ficou a Igreja Reformada sempre se reformando? A pergunta é, estão entendendo corretamente esse termo, esse slogan? Termo não, esse slogan? Vamos pensar sobre isso, não é, no vídeo de hoje. Sem mais enrolação, então, bora pro vídeo. Então, pessoal, mais uma vez quero pedir a vocês, tá, que se não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam. A sua inscrição, o seu joinha e o comentar e compartilhar, isso tudo faz muita diferença. Há algumas pessoas que de vez em quando, né, pingam na conta do Pix, né, uns reaisinhos. Isso ajuda muito, tá? Não pense que é dinheiro jogado fora, coisa inútil, não. Isso ajuda, tá? Ajuda. Muitos dos livros, para vocês entenderem, muitos dos livros que eu tenho hoje, né, eu devo, né, justamente a esse apoio de vocês, tá? Então, não é dinheiro desperdiçado, não. Então, eu agradeço muito, tá? Muita coisa que eu tenho aqui é fruto do apoio de vocês. Não só livros, mas também uma mesa de som que eu tenho aqui, tá? Uma placa de som também para ter essa qualidade de áudio. Tudo isso aí, certo? Até as cortinas ali, ó. Inclusive o infeliz do gato rasgou um pedacinho ali. É uma cortina meio de tipo de borracha, assim. Bem black mesmo, hein? Tá ótimo, é maravilhosa, né? É apoio, certo? Então ajuda vocês fazerem isso, tá? Quem não pode, né? Quem não acha que também deve estar apoiando de vez em quando financeiramente o canal, mas só o fato de estar curtindo, se inscrevendo, né? Se não for inscrever, claro, mas curtindo, comentando, compartilhando, já ajuda muito o canal. Isso ajuda o canal a ser entregue para mais pessoas. Não é? E eu tenho certeza, né? Eu realmente eu penso assim, que mais pessoas precisam ouvir a mensagem aqui do canal, tá? Então, o artigo de hoje com esse assunto, na verdade, é um artigo do reverendo Scott Clark, tá? Alguém que eu tenho grande admiração, tá? Estou lendo aqui no Heidelblog, eu vou deixar o link para vocês, tá? Desse site. Tem muito conteúdo em inglês, na verdade, né? Tem que traduzir aí, viu? Mas tem muito conteúdo rico. E, infelizmente, você vai se frustrar por observar, por exemplo, que há livros que ele publicou que ainda não tem em língua portuguesa. Por exemplo, o livro chamado Recuperando a Tradição Reformada. A Confissão Reformada, aliás. Recuperando a Confissão Reformada. Eu não consigo entender porque nós temos esse livro em português ainda. Tá? Isso é BO, problema de editora, né? Sei lá. Eu não entendo, né? Qual a dificuldade? Né? Me parece um conteúdo assim necessário demais, especialmente porque o Reverendo Scott Clark ele dá respostas, né? Ou seja, é um reformado confessional, né, contemporâneo que tem dado respostas clássicas, tá? Então, eu gosto muito do trabalho dele. Né? Então, fala bem assim: sempre abusando de semper reformanda. As igrejas reformadas têm alguns slogans maravilhosos, que são repletos de verdades importantes. As verdades, aliás, me perdoe, às vezes, no entanto, esses slogans podem ser mal interpretados, mal comunicados e mal compreendidos. Com a possível exceção de sola escritura, nenhum desses slogans foi mais frequentemente deturpado com maior prejuízo do que esse slogan. Ecclesia reformata semper reformanda. Ou seja, igreja reformada sempre se reformando. De acordo com o historiador Michael Bush, muito do que imaginamos que sabemos sobre esse slogan provavelmente está errado. Eu não acho que é somente esse slogan que se entende errado hoje, não, tá? Eu acho que os demais slogans, as máximas da reforma, são muito mal compreendidas hoje. Por exemplo,
Tem gente que se escandaliza se nós reformados falamos sola ecclesia, ou afirmamos, né, o sentido teológico disso, fora da igreja não há salvação. Tem gente que se escandaliza. Eu acho que as pessoas estão se guiando no que diz respeito à reforma pelo filme de Lutero, o filme Lutero, o filme mais moderno de Lutero, 2000 e pouco, não é? E pegam aquele trecho lá, quando ele responde ao professor na universidade, na faculdade, no seminário, no caso, não é? Que não há salvação fora de Cristo. Quando, na verdade, ele está contrapondo a afirmação do professor, não é? De que, afirmando ele ali, né, segundo o Concílio de Latrão, que fora da Santa Igreja Católica Apostólica Romana não há salvação. Ele se contrapõe a isso. Ele não está dizendo que fora da igreja não há salvação, mas fora daquela instituição, que é a Guerra de Roma. E não somente se expandam com isso. Alguém pode perguntar, sério, mas o que tem a ver isso com as massas da reforma? Ora, esse sola eclesia também faz parte da reforma. Mas nós ouvimos falar de 5 solas. Sim, mas quando você fala solos cristos, isso está, obviamente, atrelado também ao sola eclesia. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. E mais, a má compreensão desses slogans é tão clara para mim que qualquer um desses slogans, para mim, é mal compreendido pela maioria do pessoal, né, da cristandade hoje. Tá? Tanto é assim que há pessoas que são arminianas, por exemplo, né, ou pentecostais, que seja, e afirmam essas máximas também. E eu fico pensando, mas peraí, como eles podem afirmar essas máximas? Como é que eles podem assumir essas máximas? Será que eles entendem o que eles estão dizendo com isso? Porque o que essas máximas abordam, o que elas declaram, está explicado e desenvolvido justamente na confessionalidade reformada. Então, como pessoas que não são reformadas, não creem conforme nós reformados, pegam essas máximas e dizem e afirmam e declaram. Elas não entendem, né? Essa é a realidade, não entendem. Mas tudo bem. Então, digamos que esse Ecclesia reformata sempre reformanda é mais um slogan que é mal compreendido. Então, a frase não é do século XVI. Procurei centenas de documentos em uma variedade de línguas dos séculos XVI e XVII, e a expressão Ecclesia reformada sempre reformanda não ocorre neles. Nem o termo sempre reformanda, não é? Nem esse mesmo termo. Certamente os escritores reformados falaram de uma igreja reformada e da necessidade de reforma, tá? Mas homens como Calvino, que publicou um tratado sobre a necessidade de reforma em 1543, né, homens como ele não usaram essa frase, tá? O ministro reformado holandês Jodocus van Londenstein, acho que é assim que se lê, né? Usou pela primeira vez algo semelhante a ela, a declaração, né? A Igreja Reformada sempre reformando, em 1674, quando justapôs a reformada com se reformando. Mas ele não disse sempre, ou sempre, né? O teólogo reformador holandês Jacobus Coleman expressou ideias semelhantes e as atribuiu ao seu professor Johannes Hurmbik, né? Uma coisa assim, que era um estudante do grande Gisbertus Boethius, ou Boethius. Nenhum deles acrescentou a expressão secundum verbum Dei, segundo a palavra de Deus. Então, aquela questão da igreja reformada, sempre reformando, segundo a palavra de Deus. Como eu já citei isso aqui explicando, né? A fonte dessa frase é quase certamente o professor do século XX, Edward Dowen, do seminário de Princeton. Van Londenstein e os outros faziam parte de uma escola de pensamento na Holanda que estava intimamente ligada à teologia, à piedade e à prática reformada inglesa, representada por escritores como William Perkins e William Ames, no caso. Eles se identificavam como parte de uma reforma adicional. Como Perkins, Ames, no caso dos teólogos da Assembleia de Westminster, nas Ilhas Britânicas e o grande ensino do Internacional de Dort, essa escola de pensamento estava preocupada com que a igreja não voltasse ao erro e à escuridão, e desejava que a igreja continuasse a buscar a pureza da doutrina, piedade e adoração.
A frase completa, Ecclesia reformata semper reformanda secundo verbum Dei, não é? É uma criação pós-Segunda Guerra Mundial. Então, é interessante o dado, né? Essa frase, então, Igreja Reformada, sempre reformando segundo a palavra de Deus, é uma criação pós-Segunda Guerra Mundial. Ela teve novo impulso com um teólogo suíço reformado, não é, e modernista Karl Barth, que usou variações da frase com alguma frequência. As principais e liberais denominações presbiterianas às vezes usam ou usaram variações dessa frase de maneira oficial. De fato, a frase é mais comumente entendida como a igreja é reformada, mas precisa ser mudada de várias maneiras. É assim que geralmente se entende, tá? Por isso essas críticas que eu falei no início, tipo, as pessoas cobram isso às vezes. Onde é que fica a igreja reformada sempre se reformando se vocês estão presos às confissões antigas? Vocês estão travados lá no século XVI e XVII. Então, quem disse isso, ou quem pensa isso hoje, não entendeu, não é? Pelo menos o que é a fé reformada, né? Não entendeu o pensamento dos reformadores. E tem usado essa frase de uma maneira totalmente errada. Essa frase é frequentemente utilizada como forma de expressar insatisfação com a teologia reformada, como eu acabei de dizer aqui, né? Tal como foi recebida e expressa pelas igrejas reformadas nas confissões reformadas. Por exemplo, a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg e os Padrões de Fé de Westminster. Assim, em 1967, a Igreja Presbiteriana Unida nos Estados Unidos rejeitou o entendimento histórico cristão e reformado de que a Escritura é a palavra de Deus inerrante, não erra, e infalível, não pode errar. Então, esse tipo de pensamento também está no nosso meio aqui, né? É formado, não posso negar, mas eu continuo crendo, não é, que a Escritura Sagrada é inerrante e infalível. Né? Eu penso assim. Ironicamente, sob mal-entendido moderno da frase, a Igreja Reformada, sempre reformando, a denominação afastou-se da visão reformada e adotou uma visão ensinada pelo anabatista radical Thomas Mann, a qual os reformadores conheceram e rejeitaram. Entendeu? Então, observe bem, quando Calvino e os outros escritores reformados usaram o adjetivo reformado, eles não pensaram que era algo que jamais poderia ser realizado. No fim de sua vida, Calvino comentou com outros pastores em Genebra que as coisas estavam bem constituídas e os exortou a não arruiná-las. Tá? Então, é só para entender que o próprio pensamento de Calvino não era, de nenhum deles ali, não era que eles não conseguiriam chegar a uma conclusão no que diz respeito ao propósito da reforma, que seria uma coisa em aberto, né? Vamos lá. Vai sempre mudando. Porque isso não seria o princípio da reforma. Na verdade, o que as pessoas entendem como igreja reformada sempre reformando hoje, criticando e mostrando insatisfação com as confissões, é muito mais o tema de uma música do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante, né? Como o Raul Seixas cantava, né? Ou seja, ele prefere ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É isso que as pessoas acabam entendendo com Igreja Reformada sempre reformar, o que está totalmente fora da realidade. Ele e os outros pensavam e falavam da reforma da igreja não com um objetivo inalcançável nesta vida, mas como algo que ou tinha sido ou que poderia ser alcançado, porque eles criam que a palavra de Deus era suficiente ou suficientemente clara. Tá? Ou seja, o que precisa ser conhecido para a vida da igreja pode ser conhecido e com a ajuda do Espírito de Deus e somente pela graça de Deus, as mudanças poderiam ser feitas e estavam sendo realizadas de modo a conduzir a doutrina, piedade e prática da igreja em conformidade com a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Inclusive, como um reformado confessional, ou seja, um reformado de verdade, eu não vejo nenhum avanço de lá até aqui.
né? Eu vejo um regresso, tá? Uma involução, ou seja, de lá para cá, o que nós entendemos como protestantismo ou tradições protestantes cristãs regrediram, pioraram, não avançaram absolutamente nada, mas pioraram mesmo, tá? Nós estamos vendo crises hoje por causa disso, porque houve uma piora, né? Um abandono dos princípios, né? Das veredas antigas por essa idolatria do porvir, né? Da novidade no caso, né? Daquilo que é moderno, pós-moderno, daquilo que simplesmente é diferente daquilo que foi. Isso é um problema terrível, tá? É por isso que eles escreveram ordens eclesiásticas e adotaram confissões, porque criam que a reforma era uma tarefa grande, mas finita. Entendeu? Então a reforma não está acontecendo de lá até aqui. Isso é um pensamento errado. Isso não é um pensamento da reforma, nem de reformado de verdade. A reforma foi feita, foi realizada, foi concluída. O que acontece agora é que nós, em nossa geração, não estamos mantendo essa reforma. Olha só o problema aí, né? Nós não estamos mantendo essa reforma, tá? Então, no caso, vamos lá. Eles não imaginavam que a teologia e piedade e a prática da igreja reformada, segundo a Escritura, fosse inerentemente deficiente, de tal forma que precisassem ser incrementadas por outras tradições. Pois é. Ao contrário de muitos hoje que utilizam essas palavras, os reformados não percebiam a reforma como uma justificativa para o ecletismo, emprestando um pouco disso e um pouco daquilo para um guisado teológico eclesiástico, né? Então, isso é importante, né? Essa questão de nós temos que manter o diálogo com todas as tradições e aprender ali e aqui. Esse não é um pensamento reformado, né? Não foi o entendimento dos reformadores, né? E não é o nosso de verdade. Hoje eu sei que tem pessoas que são reformadas, né? São membros de igreja e pensam assim, o que é uma coisa lamentável, na verdade. Contudo, eles não eram restritivos. Eles eram católicos, universais, ou seja, em sua teologia, piedade e prática. Eles buscaram reformar a igreja de acordo com as escrituras, mas prestaram muita atenção ao modo como os primeiros pais leram e aplicaram a escritura, e quando essas interpretações resistiam ao escrutínio, não é só da escritura, eles as adotavam ou restauravam. Então, é bom compreender, né? Até mesmo esse entendimento de que vamos olhar para trás e ler os pais, né? A patrística de forma geral. E, ora, no que eles estão ensinando, né? Como eles compreendiam, se o que nós estamos lendo aqui está exatamente de acordo com a Escritura, amém, é uma bênção, vamos continuar. É por isso que nós continuamos subscrevendo credos antigos, né? Entendeu? Nós não inventamos novos credos, digamos assim, pensando nessas fórmulas de credais que são mais simples, como o credo apostólico niceno-atanasiano. Não, esses bastam, tá? É a mesma coisa de hoje, por exemplo. Nós não poderíamos fazer uma confissão de fé brasileira. Olha, alguém poderia argumentar bem assim, eu até entenderia, tipo, mas pastor, por que não? Porque, veja, quando Calvino fez a confissão de fé em 1559, para a Igreja da França, por que Guido de Bresse pegou e depois fez uma confissão de fé para o contexto dos Países Baixos? E por que John Knox foi para a Escócia e fez uma confissão de fé para os escoceses também? Por que não pegou todo mundo a confissão de fé francesa e aplicou a todos os lugares? Por que eles fizeram isso? Então eu acho que também seria cabível hoje fazermos confissões de fé. A questão todinha é que dentro da tradição reformada nós entendemos que a reforma aconteceu, ela alcançou seu auge e completude. Pronto, né? O que há de reformar ainda é a nossa vida pessoal, mas tudo que tem a ver com a teologia, a eclesiologia da igreja, né? A eclesiologia, a teologia de maneira geral, a vida e tudo mais, a piedade, a prática, como demonstradas, explicadas, não é, teologicamente, tudo isso aí foi alcançado. Então, não tem para que fazer confissões novas, né? Então, outros, estamos quase terminando, tá? Calma lá. Outros, mais perniciosos, abusos da expressão sempre reformanda nos últimos anos, é o seu uso por adeptos do movimento autodescrito como
Federal Vision, Visão Federal. Inclusive tem um irmão aí, eu não respondi ele ainda, mas eu acho que ele perguntou sobre, ele pediu, né? Faça um vídeo explicando por que o senhor rejeita, né? Não concorda com a visão federal. Eu estarei providenciando, meu querido. Não se preocupe. Estarei providenciando. O adjetivo federal, neste contexto, não tem relação com a política civil. Antes se refere à teologia pactual reformada. Os defensores da visão federal adotaram esse nome para o seu movimento para destacar a necessidade de mudar a teologia reformada ou recuperar uma visão ou uma versão anterior, dependendo de qual deles você questionar. Eles concordam, no entanto, que toda pessoa batizada recebe uma temporária e condicional eleição, regeneração, justificação, união com Cristo, adoção e assim por diante. Isso é da visão federal. O irmão perguntou no que é que eu discordo da visão federal. Já está aqui um porquê, tá, irmão? Respondido. Eles falam sobre a objetividade da aliança. Eles normalmente não aceitam a distinção reformada entre o pacto das obras e o pacto da graça, entre a lei e graça ou entre lei e evangelho. Eles rejeitam a doutrina reformada de que há duas formas de comunhão na comunidade da aliança visível, igreja, no caso, né? Interior e exterior, tá? Segundo a visão federal, ninguém é finalmente regenerado, eleito ou justificado até o último dia. Eles redefinem ou zombam da compreensão histórica da justificação somente pelo favor divino, ou seja, pela graça, por meio da fé somente, como crença fácil. Eles zombam, né? Assim. Como os modernistas que nos levariam de volta aos anabatistas, quanto à doutrina das Escrituras, defensores da visão federal buscam nos levar de volta à igreja pré-reforma, quanto à doutrina da salvação, e ao fazê-lo, eles usam a expressão eclésia reformada, sempre reformanda. Então, já aqui, o irmão já pode ter um insight, né, da minha resposta, porque está tudo aqui de maneira mais resumida, nesse artigo do Scott Clark, né, os pontos, né, ou seja, por que eu rejeito a visão federal. Está aí. Tá? Isso que foi lido aqui, sobre o que defende a visão federal, isso não é confessional. Tá? Então, estou fora. Quando Calvino e outros, no século XVI e XVII, escreveram sobre a Igreja Reformada e sobre a necessidade de reformar a Igreja, estavam expressando a sua consciência de que, por causa do pecado e dos seus efeitos, a Igreja tende à corrupção. Certo? Em apenas algumas décadas de recuperação do Evangelho da livre aceitação por Deus, por meio da fé somente, os protestantes quase perderam essa preciosa verdade na década de 1550. A reforma pode ser e tem sido alcançada nesta vida, mas não é fácil mantê-la, e nós sabemos disso na prática. Como eu já disse, houve de lá para cá uma piora, tá? Houve uma piora, infelizmente. E a piora veio pelo abandono daquilo que foi ensinado. Um abandono das regras antigas. Na época da Genebra, do final do século XVII, a igreja havia desfrutado do ministério de alguns dos mais corajosos ministros e mestres da Reforma. Guilherme Farel, João Calvino, Pierre Viret, Teodoro Beza, e François Turrentini, para citar apenas alguns poucos. No início do século XVIII, no entanto, a reforma estava praticamente extinta em Genebra e ainda não foi totalmente recuperada. Tá? Então, o que nós vemos é um abandono dos princípios da reforma e por isso decadência. Tá? E por isso decadência. Né? Vale até a pena citar que tem um Huguinho, né? Tem os Zezinhos, os Huguinhos e os Luizinhos. Aí tem um Huguinho aí. Huguinho não, vou mudar o nome, né? Tem um Luizinho aí que tem falado umas bobagens, cara. É de dar pena. Ele fala de boca cheia porque tem público, tem as massas para ouvirem. Né? O que acabou com a reforma foi o sensacionismo. Né? Sensacionismo acaba com a igreja, com fervor, com a espiritualidade. Vai ver o estado das igrejas na Europa. Né? Grandes
Prédios de igreja fechados. Uma decadência espiritual. Bem, o nosso país, né, é um país bem continuista, diga-se de passagem, né? E aqui a decadência espiritual é muito clara, tá? É muito clara, é severa. E sabe por quê? Porque é uma decadência espiritual, uma crise espiritual, não é, que não se percebe pela maioria, talvez. O pessoal acha que realmente o que está acontecendo aqui é pessoas mentindo em nome de Deus, né? Como todos os profetas de hoje, que são todos falsos, tá? Todos os que se dizem profetas são todos falsos. Toda vez que alguém diz o Senhor, assim diz o Senhor, estão mentindo em nome de Deus, não é? Estão operando falsos milagres, porque não são milagres de verdade, desculpa. Tá? Eu não duvido que Deus opere milagres, de jeito nenhum. Né? Sensacionista não tem a ver com ser incrédulo, mas as pessoas não têm dons disso. Eu vou repetir o desafio que eu já fiz. Tem dons? Junta a galera todinha que tem dons aí, ó, dons de cura. Vai lá. Não está em vigor os dons agora? Eu duvido. Eu vou. Vamos lá, vamos dar um jeito aí, né? Vocês fazem uma vaquinha e nós vamos todos juntos. Eu, como um cara que só vou filmar, não é, os que têm dons de cura, né, como reivindicam hoje, nós vamos chegar em cada hospital deste país, Hospital do Câncer, né, as Santas Casas, todos os hospitais onde tem pessoas ali moribundas e vamos tirar todo mundo das macas, das mesas de cirurgia, dos tratamentos de quimioterapia, e todo mundo vai ser curado. Isso vai acontecer? Não, não vai, porque você não tem dom coisa nenhuma. Tá? Então, existe uma diferença muito grande entre não acreditar que Deus, não acreditar que haja pessoas com dons de curar hoje e que Deus não opera milagres. Sim, eu creio no poder de Deus. Eu sou um cristão. Ser um sensacionista não significa ser incrédulo. Mas ninguém tem dons como os apóstolos. Desculpa, tá? Chora e aceita que dói menos. E o que trouxe essa lástima triste, essa desgraça na Europa, e que vai chegar aqui com certeza, já chegou na verdade, aqui é pior, tá? É muito pior. O Brasil não está melhor do que a Europa não, está pior e muito. O que trouxe essa desgraça para o contexto europeu não foi o sensacionismo. Você quis argumentar dizendo que foi isso antes do liberalismo teológico. De jeito nenhum. Existe algo chamado secularização. As pessoas, aos poucos, foram abandonando os princípios da reforma, não é? E aderindo às novas filosofias, e eis o resultado. Foi isso que aconteceu. Tá? Simplesmente isso. Certo? E aqui, a situação já está pior. É porque aqui existe mais pirofagia, né? Aqui existe mais fogos, tá? O pessoal aqui é mais alarmento. Aí parece, por esse barulho todo que acontece aqui, que realmente o país está forte espiritualmente, mas não está. Não está. Aqui é uma Babilônia chamada Brasil. Essa é a realidade. E é por isso, por essa crise miserável, não é, instalada pelo continuismo aqui no nosso país, que o nome do Senhor é profanado. Exatamente isso. O nome do Senhor é profanado aqui, especialmente pelos continuistas. Tá? Porque são eles que mentem em nome de Deus. Ou não é assim? Não é assim. Né? Labassúria é uma crise espiritual. Tá bom? Então vamos lá. Vamos concluir aqui o último parágrafo, tá? Do texto. Há muita verdade no slogan: a Igreja Reformada está sempre se reformando, mas nunca se pretendeu que ele fosse uma licença para corromper a fé reformada. Devemos compreendê-lo e usá-lo como um lembrete da nossa tendência de nos desviar da teologia, piedade e prática ensinadas nas Escrituras e confessadas pela Igreja. Certamente as nossas confissões são passíveis de reforma,
Nós, protestantes, somos unidos à palavra de Deus como a carta régia e regra objetiva da fé e prática cristãs. Se alguém descobrir um erro em nossa teologia, piedade ou prática, somos obrigados por nossas próprias confissões e ordens eclesiásticas a ouvir um argumento a partir da palavra de Deus. Se esse argumento prevalecer, devemos mudar a nossa compreensão ou a nossa prática. Mas não devemos, sob a cobertura desse slogan final do século XVII, subverter o que a Bíblia ensina por uma contínua e incessante reforma que nos afasta do coração e da alma do que confessamos. O artigo foi traduzido aí pela Camila Rebeca Teixeira e revisado pelo André Aloísio Oliveira da Silva. Tá? E é um texto traduzido, não é, do texto original aqui, do reverendo Scott Clark. Texto maravilhoso. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Então, coloquem nos comentários o que vocês, se deu para poder entender direitinho, se vocês já tinham pensado sobre isso, sobre o mau uso, não é, do Igreja Reformada Sempre Reformando, não é? E se vocês sabiam, por exemplo, que nunca foi o entendimento dos reformadores, não é, que a igreja deveria ficar passando por essas, sabe? Essas reformas constantes, né? A tal ponto de se transformar numa metamorfose ambulante, como algumas pessoas pensam hoje. Então, quero muito poder ler os comentários de vocês. Muito obrigado, meus queridos irmãos. Até o próximo vídeo, então. Então, muito obrigado por ter assistido a mais um vídeo aqui no canal Cultura Reformada. Saiba que você pode ajudar ainda mais o canal Cultura Reformada de duas formas. A primeira delas é se inscrevendo, marcando o sininho, dando joinha nos vídeos que você assistir e deixando um comentário. Isso ajuda bastante no engajamento. E é claro, aquilo que pode fazer a grande diferença é você compartilhar o conteúdo do canal e recomendar nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, em suas redes sociais também, ou seja, espalhar, não é, o canal Cultura Reformada. E a segunda forma para você cooperar com o canal é se tornando um patrocinador. Se você tem julgado que o canal é relevante e tem, de fato, espalhado a fé reformada de maneira fiel e confessional, também se torne um patrocinador. Aqui abaixo você terá acesso ao QR Code para que você possa me ajudar a comprar mais livros, mais literatura, para enriquecer ainda mais o nosso conteúdo aqui no canal. Valeu, muito obrigado, aproveita e assiste mais um vídeo aí.